Senhor Jesus, dai-nos a paz para compreendermos, dai-nos a esperança para esperarmos a vossa luz, dai-nos a força para vencermos as nossas intempéries. Dai-nos, Senhor, a coragem para enfrentarmos as labutas. E que assim, Senhor, abençoe com sua luz a nossa irmã Xanri, que hoje estará desempenhando este papel importantíssimo, que é esclarecer. E o esclarecimento nos é preciso, nos é querido. Senhor Jesus, meu Deus, permita-nos iniciarmos os nossos trabalhos e permita que os nossos mentores, assim como os mentores da sala, Espiritismo, Luz na Cena, estejam conosco. Assim seja, Senhor. Minha irmã Xanri, por favor, levante a mãozinha. Isso. Assuma. Irmão X13, seja muito bem-vindo. É com você, minha irmã. Por favor. Boa noite, Pedro Henrique, Vera. Oi, meu pai, irmão X. Boa noite. Está ok o som para você? Ok. Então, eu não diria palestra, né, mas um pequeno estudo. Baixe um pouco o microfone. Baixar, está com muito chiado. Pega. Melhorou? Melhorou um pouco aí? Melhorou bastante? Está mais nítido? Obrigado, PH. Então, eu buscando, né, pesquisando na net, achei interessante um texto de autoria do nosso conhecido espírita Sérgio Biagi Gregório, que ele nos dá dá para extrairmos bastante conhecimentos, né, um pouquinho mais profundo sobre essa moral, né, com essa assertiva. Boa noite, Patrícia Camila. O amor, o próximo e o si mesmo. Então, o objetivo deste nosso estudo desta noite é analisarmos, né, esses termos: o amor, o próximo e o si mesmo. Analisar cada um deles, né, no contexto em que essa frase foi proferida. Ela é do Novo Testamento. E o Novo Testamento
faz parte da Bíblia e retrata a vida e obra de Jesus Cristo. Jesus, quando esteve encarnado, viveu em lugares administrados pelos governadores romanos, que impunham seu poder de forma arbitrária, sobrecarregando os habitantes da Palestina e demais regiões. A pregação evangélica de Jesus não tinha outro senão o caráter de libertação desse jugo. Então, a frase lapidar, dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, caracteriza bem esse momento histórico. Se o povo da Palestina era obrigado a pagar os impostos, deveria fazê-lo, porém jamais se esquecendo de reverenciar a Deus. Qualquer coisa no som, PH, você me dá um alô, por favor. Então esse texto evangélico diz o seguinte: os fariseus, tendo sabido que ele tinha feito calar a boca dos saduceus, reuniram-se, e um deles, que era doutor da lei, veio lhe fazer essa pergunta para o tentar. Bem-vindo, Fistones. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe respondeu: amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de todo o vosso espírito. É o primeiro e o maior mandamento. E eis o segundo, que é semelhante àquele: amareis o vosso próximo como a vós mesmos. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos, Isso nós podemos ver em Mateus. Essas duas frases juntas, elas transformam-se no 11º mandamento, ou seja, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E ela nos resume toda a doutrina de Jesus. Olá, olhos, boa noite. Então, vamos analisar o amor. O amor, do latim amore, é um vocábulo polissêmico, ou seja, de mais de um significado, quer dizer essa palavra polissêmica. Suscetível de diversas definições. Por isso disse que o amor não é definível, visto encerrar uma vastíssima escala de genitivos e de nominativos. Concede-se, porém, algumas aproximações, na maioria das vezes distantes do conteúdo amplo que o termo encerra. Na cultura grega, amar implica o conhecer, e o conhecer implica amar. Já na cultura judeu-cristã ou bíblica, o amor não partirá do mundo, nem do homem, mas de Deus, fundado no amor divino. O amor humano será ativo, histórico, concreto e terá, na imitação do próprio Deus, designadamente através de Cristo, o seu grande motor, Então isso está na enciclopédia Verbo da Sociedade do Estado. Embora o termo amor seja polissêmico, nada nos impede de defini-lo como a totalidade dos sentimentos e desejos que estruturam o pensamento para a liberação de energia e de forças que guiam a ação na produção do bem e possibilitam a aquisição de qualidades constituintes no crescimento do espírito. Lembremos-nos, isso diz Kurt, em 1981, lembremos-nos de que esta palavra é sempre ativa, ou seja, parte do sujeito para o exterior. Nesse sentido, a frase estar caído por alguém,
frase, caído por alguém, pode ser colocada em dúvida, pois estar caído é estar subitamente no chão, submisso, passivo, o que contraria o elemento dinâmico que o termo implica. Vamos passar para a análise do próximo. Cada pessoa, em particular, parente, amigo, etc., é o nosso semelhante. O nosso semelhante. Amar o próximo como a si mesmo, o conjunto de todos os homens. A parábola do bom samaritano ajusta-se bem à reflexão sobre quem é o meu próximo. O que nos diz essa parábola? E eis que se levantou um doutor da lei e lhe disse: Mestre, que hei de fazer para entrar na posse da vida eterna? Disse-lhe então Jesus: que é que está escrito na lei? Como lês tu? Ele respondendo disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E Jesus lhe disse: respondeste bem, faze isso e viverás. Mas ele, querendo justificar, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? Jesus, prosseguindo, disse: um homem descia de Jerusalém a Jericó e caiu nas mãos de salteadores, que o despojaram e se foram, deixando-o semi-morto. Aconteceu que pelo mesmo caminho desceu um sacerdote que o viu e passou de largo. Do mesmo modo, um levita, que também foi ter aquele lugar, viu o homem e também passou. Um samaritano, porém, seguindo seu caminho, veio onde estava o homem e, ao vê-lo, se encheu de compaixão. Aproximou-se dele, pensou-lhe as feridas, deitando nelas óleo e vinho, colocou-o sobre a sua alimária e o levou para uma hospedaria, onde cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os deu aos hospedeiros, dizendo: trata deste homem, e na minha volta te pagarei tudo quanto despenderes a mais. Boa noite, Flávio Carvalho. Seja bem-vindo. Aí vamos analisar o si mesmo, né? Para entender a profundidade desta frase, deveríamos partir de nós mesmos, ou seja, cada qual procurando conhecer a si mesmo. Mas como será possível isso? Como? Será possível isso? E como? De que maneira, né? Nós nos indagamos. Sócrates, na sua maneira em perguntar, interrogar, né? A sua maneira de estar questionando o que é isto, o que significa, levava cada um de seu interlocutor a refletir sobre si, mesmo no sentido de tomar consciência da sua própria ignorância e, como isso, adquirir um verdadeiro conhecimento. Como o conhecimento tinha relação com o bem, quanto mais a pessoa sabia, menos mal ela praticava. A título de ilustração, convém eu dizer-lhes aqui o termo ter conhecimento do conhecer. Vejam bem, ter conhecimento é memorizarmos, é saber de cor, é estudar para passar de ano. Conhecer, por outro lado, é processo sempre ativo de aprimoramento pessoal.
Olá, Unicim. Na resposta à pergunta 876 do LE, fora do direito consagrado pela lei humana, qual a base da justiça fundada sobre a lei natural? Há alusão a uma frase semelhante a essa, dita por Cristo: querer para os outros o que quereis para vós mesmos. Os Espíritos orientam-nos que o critério da verdadeira justiça é o de se querer para os outros aquilo que se quer para si mesmo, e não de querer para si o que se deseja para os outros, o que não é a mesma coisa, como não é natural que se queira o próprio mal. Se tomarmos o desejo pessoal por norma ou ponto de partida, podemos estar certos de jamais desejar para o próximo senão o bem. Amor ao próximo e a violência. Se Jesus nos ensinou a lei do amor, por que a violência nos dias atuais? Esquecemos-nos dos seus ensinamentos? Estamos de veras condicionados pela sociedade? Falta-nos a educação necessária? Então aí relaciono abaixo alguns pensamentos que podem auxiliar e refrescar a nossa memória no tempo. Ato de criação bíblico é um ato de violência, pois não houve perdão por parte de Deus para com Adão e Eva. Então, hoje nós temos menos violência, né? A lei da época para colocar, era a lei da época para colocar freio. Aí tem a lei de Talião, da antiguidade, que conhecemos olho por olho, que recebemos o que fazemos, né? A lei de causa e efeito. Hegel concebeu toda a história como uma luta de contrários, o bem pelo mal, a dualidade, né? Darwin colocou como motor de evolução a seleção natural na luta pela vida, a evolução do ser. Marx constrói a sua filosofia em cima da luta de classes, rico, pobres, plebeus, etc., né? Trabalha e tem aí o fruto do seu trabalho. Hobbes formula a ideia dizendo que o homem é o lobo do homem. Achava impossível o livre-arbítrio, não acreditava assim no livre-arbítrio. Se o Estado mata, por que a criança não pode matar? Consumismo exacerbado pelos meios da comunicação social, o discurso de autoajuda como fonte de alimentação do individualismo e do consumismo. Estes são alguns dos fatores condicionantes de nossa maneira de pensar, como também de agir violentamente, contrariando os ensinamentos do nosso amado Mestre, do nosso Cristo. Mas onde está a fonte, a raiz da violência? Está dentro de cada um de nós. Se não fôssemos violentos, o mundo não seria. É possível que esteja faltando a aplicação dos preceitos morais do Cristo, praticando o amor ao próximo, né? A prática do amor ao próximo, ela pode ser vista em função da obediência aos ensinamentos de Jesus. Nesse sentido, quando perdoamos, não 7, mas 70 vezes 7 a ofensa recebida, quando aguardamos até o dia seguinte para querelar com o nosso vizinho, quando exercitamos a nossa paciência diante das mais ásperas dificuldades, quando procuramos dar o exemplo, quando respeitamos a liberdade alheia, quando fazemos todos os esforços para não nos omitirmos, estaremos nos exercitando no amor ao próximo. Amar ao próximo
como a si mesmo, é um trabalho árduo que deve começar bem, pois caso contrário, o resultado é nulo. Muitas vezes implica no sacrifício total da liberdade humana, coisa que nem sempre estamos dispostos a praticar. Aí o nosso Sérgio Biagi, ele recebeu algumas perguntas, né? E uma delas foi a seguinte: por que Jesus, um grande mestre espiritual, ele insistia tanto na questão do amor ao próximo? Porque Jesus bateu sistematicamente nessa tecla. Para entendermos a posição de Jesus quanto ao amor ao próximo, temos de nos reportar à lei de Deus, ou seja, aos 10 mandamentos, recebidos mediunicamente por Moisés. E de acordo com Allan Kardec, esta lei é de todos os tempos e de todos os países, e tem, por isso mesmo, um caráter divino. Jesus, portanto, não veio destruir esta lei, mas, em realidade, Jesus resumiu o decálogo num único mandamento, que costumamos chamar, como eu já citei, de o 11º mandamento: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Jesus também acrescenta: está aí toda a lei e os profetas. Para Jesus, o próximo é o canal que nos leva a Deus. Sem o próximo, todo o nosso esforço é em vão, porque acabamos chafurdando no egoísmo, o principal campo da humanidade. Então, eu diria que o nosso próximo é uma bênção, é a nossa melhor ferramenta. A nossa casa, o nosso lar, a família, está aí as nossas melhores ferramentas. Né? Ele também insistia na questão de amarmos aqueles que consideramos inimigos. Qual a importância disso? Né? Foi feita mais esta pergunta ao nosso amigo Gregório. Os inimigos são os nossos verdadeiros mestres. Eles não têm pena de nós e apontam nossas falhas com bastante frieza, coisa que os nossos amigos não têm coragem de fazer. Isso é realmente para refletirmos, e nessa questão aqui, realmente os inimigos, eles não nos poupam, né? Eles apontam as nossas falhas com frieza até. Amar o inimigo consiste em perdoar-lhe o mal que porventura esteja nos fazendo. O perdão ao inimigo, contudo, tem caráter científico. Observe que acima de nós há uma lei, a lei natural. Lei esta que orienta todas as nossas ações, pois esta está escrita em nossa consciência. Quando o nosso inimigo nos faz o mal, ele não nos feriu, mas feriu-se a si mesmo em relação à lei. Cabe à lei puni-lo ou não. Quanto a nós, uma vez perdoado o seu ato, ficamos livres e desembaraçados de todas as implicações mentais menos felizes a respeito deste suposto inimigo. Aí, a estudiosa fez mais uma pergunta ao Gregório: é possível amar o outro sem amar-se? A tradução correta da frase de Jesus não é bem essa. Amar ao próximo como a si mesmo, mas sim, primeiro ame a si mesmo, para depois amar ao próximo. Então veja, temos que trocar as posições dessa frase, né? Amar ao próximo como a si mesmo, primeiro ame a si mesmo, para depois amar ao próximo. Há aqui uma grande diferença.
pois não fazemos as coisas de modo mecânico, em obediência à pregação evangélica, mas de forma consciente, no sentido de sabermos o que estamos fazendo e o porquê de estarmos agindo dessa e não de outra maneira. Aí a estudiosa nos fez mais uma pergunta. Qual o papel do autoconhecimento para que haja amor próprio? Segundo Sócrates, repetindo, filósofo da antiguidade clássica grega, o autoconhecimento é a chave libertadora do ser humano. O conhece-te a ti mesmo é um apelo para que o ser humano possa fazer uma volta sobre si mesmo, no sentido de tomar consciência de sua ignorância. É a partir dessa autoconsciência que o ser humano deveria se postar no mundo, pois saberia o que poderia fazer e dispensaria aquilo que não servisse para o seu projeto de vida. Aí foi feita mais uma pergunta. Como amar-se sem perder-se no individualismo? O primeiro passo é tomarmos consciência de que o mundo em que vivemos é individualista e consumista. Caso contrário, qualquer elaboração do amar-se perde o seu sentido. Observe que a moral primitiva implicava a regulamentação do comportamento de cada um, de acordo com os interesses da coletividade. O indivíduo era mero suporte, auxiliar na concretização dos objetivos do grupo. Presentemente, o culto à individualização sendo mais materialista e egoísta, pois busca a sua autonomia, a sua independência, nem que para isso passe por cima dos outros. É nesse ponto que a mensagem do amor ao próximo, proferida por Jesus, auxilia-nos a mudar o nosso comportamento, para não nos perdermos no individualismo. Santa Teresinha dizia que uma alma repleta de amor não pode ficar inativa. O amor, isso é mais uma pergunta, meu senhor. O amor impulsiona para o bem-estar do outro? O outro é a pessoa mais importante. Mesmo quando estamos preparando uma peça oratória para nós mesmos, estamos pensando em expressá-la ao outro, ao público. Nesse sentido, cada pessoa tem a responsabilidade de ser caminho para os outros. É, portanto, injusto excluir os outros do caminho. Lembremos-nos de que esta responsabilidade não diz respeito somente ao ser humano, mas também em relação ao meio ambiente. Hoje são muitas empresas que se preocupam com o que produzem, com o tipo de lixo que estão descartando, com as condições de trabalho de seus funcionários e muito mais outros exemplos que nem citar aqui. Como o amor ao outro beneficia a quem se doa dessa forma? Mais uma pergunta, né? Em primeiro lugar, não deveríamos fazer o bem ao próximo para recebermos uma recompensa, pois estaríamos sendo mercenários, do tipo é dando que se recebe. O benefício, se assim quisermos chamar, é a felicidade de ver a doutrina do Cristo sendo divulgada e ampliada para atingir todos os seres humanos do planeta. Teresa de Lisieux, mais conhecida como Santa Teresinha ou Santa das Rosas, ela costumava dizer que uma alma repleta de amor é incapaz de ficar inativa, ao passo que o ser humano se conhece e, se conhecendo, passa a se amar verdadeiramente. O movimento em direção ao outro é inevitável, e esse mover-se inevitavelmente ao bem-estar de outros que
suscitou líderes como Mahatma Gandhi, Martin Luther King, dentre outros, né, que poderíamos citar, amor ao próximo não é uma lição nova, mas nunca falou-se tanto nisso como hoje. Isso é uma verdade, né, que nós podemos estar constatando. Nunca se falou tanto como no hoje. Individualismo é consumismo, nos quais está inserida a sociedade atual. Desencadeiam cada vez mais pessoas e iniciativas que desejam romper com essa realidade e inaugurar um novo tempo de compreensão e pacífica convivência entre os indivíduos e os povos. De acordo com o espiritualista, o nosso amigo Sérgio Biagi, para que as pessoas entendam a questão do amor ao próximo, é necessário fazer referência às leis de Deus. Como já citei também. De acordo com Allan Kardec, essa lei é de todos os tempos, é de todos os países, e tem, por isso mesmo, um caráter divino. Repetindo aqui, né, meus irmãos? Jesus resumiu o decálogo num único mandamento, que costumamos chamar do 11º, amar a Deus acima de todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo. Ele também acrescenta, está aí toda a lei e os profetas. O próximo é o canal que nos leva a Deus. Sem o próximo, todo o nosso esforço é em vão, porque acabamos chafurdando, como eu já disse, no egoísmo, o principal campo da humanidade. Quando as pessoas agem como amigas verdadeiras de outros, elas desenvolvem uma série de virtudes e conhecimentos que a vida de isolamento jamais permitiria, segundo a facilitadora do Centro de Estudos Budista, Bodhisattva, em Rio Preto, né? Maria Eugênia Bolgulson. Para identificar a afirmação, ela usa a parábola do bom samaritano. Após contar a parábola, Jesus pergunta ao fariseu: quem foi o próximo do homem que havia caído nas mãos dos ladrões? A resposta foi aquele que agiu com misericórdia para com o homem. Aproveitando a ideia e o tema, podemos perguntar: quem amou? Quem caiu nas mãos do ladrão, né, meus irmãos? Livres. Decidir-se por amar o outro liberta o ser humano da solidão gerada pelo egoísmo e orgulho, sentimentos que levam ao sofrimento. Portanto, aprender a se amar e, consequentemente, amar os outros é garantia de felicidade. Quando uma pessoa não tem capacidade de superar o conceito materialista, refletindo sobre si e concluindo que o ser humano está acima dos bens materiais que possui, pode cair em depressão, se isolar e, em alguns casos extremos, desejar até o fim de sua vida. A solução definitiva desse problema surgirá quando eleger como valores o respeito, a amizade e o amor. Mas, enquanto a maioria das pessoas continuar permitindo que o egoísmo e o orgulho embotem seu raciocínio e sua visão do mundo, aquele que porventura esteja sofrendo de solidão ou qualquer outro problema, precisa procurar os que já pensam diferente e que compreendem os valores principais da vida. Aconselha o doutor em física e membro do grupo de estudos avançados espíritas, Alexandre Fontes da Fonseca. Chegar, no entanto, à capacidade de amar o outro, seja ele amigo ou inimigo, passa pelo processo interior. É preciso olhar primeiro para si. Só assim a pessoa será capaz de sair em busca do outro. Gregório explica que, de acordo com Sócrates, o autoconhecimento é a chave libertadora do ser humano. O conhecer-te a ti mesmo, que tanto nós estudamos aqui na Senda. Continua o espiritualista.
é um apelo para que se possa fazer uma volta sobre si mesmo, no sentido de tomar consciência de sua ignorância. É a partir dessa autoconsciência que o ser humano deveria se postar no mundo, pois saberia o que poderia fazer e dispensaria aquilo que não servisse para o seu projeto de vida. E para que o amar-se não se transforme em apenas mais uma face de individualismo, segundo Gregório, é preciso que a pessoa tenha consciência da sociedade em que vive, individualista e consumista. Caso contrário, para o espiritualista, qualquer elaboração do amar-se perde o sentido. O culto à individualização fez o ser humano mais materialista e egoísta, pois busca a sua autonomia, a sua independência, nem que para isso passe por cima dos outros. É neste ponto que a mensagem do amor ao próximo, proferida por Jesus, auxilia-nos a mudar o nosso comportamento para não nos perdermos no individualismo. A partir desse primeiro momento de autoconhecimento e aprendizagem, de amar-se com qualidades e defeitos próprios, é possível amar não apenas aqueles com quem simpatizamos ou fazem parte de um círculo de amigos. Quem realmente aprende a amar pode transcender e chegar a amar, inclusive, aqueles que podem ser considerados inimigos. Os inimigos são os nossos verdadeiros mestres. Repetimos aqui. Eles não têm pena de nós e apontam as nossas falhas com bastante frieza, coisa que já os nossos amigos nos poupam, né? Amar o inimigo consiste em perdoar-lhe o mal que porventura esteja nos fazendo. O perdão ao inimigo, contudo, tem caráter científico. Observe que acima de nós, como eu disse no início, e o Gregório fala aqui, respondendo às perguntas, é a lei natural, lei essa que orienta todas nossas ações, pois está escrita em nossa consciência. Quando o nosso inimigo nos faz o mal, ele não nos feriu, mas feriu-se a si mesmo. Em relação à lei, cabe à lei puni-lo ou não. Quanto a nós, em vez de perdoar o seu ato, ficamos livres e desembaraçados de todas as explicações mentais, menos felizes a respeito desse suposto inimigo. Assim nos afirma o espiritualista Sérgio. Daí vem a colheita, né? A máxima, colher o que se planta, que encaixa perfeitamente a vida de quem se decide por amar o outro, independente das situações em que se encontra. Maria Eugênia acredita que são incontáveis os benefícios daqueles que se disponibilizam a amar a si e ao próximo, principalmente nos casos em que esse amor se concretiza por meio de gestos, como ajudas materiais ou espirituais. É sempre muito fácil nos colocar numa posição de receber ajuda. Realmente, em muitas ocasiões, estamos carentes disso. Mas quando nos colocamos na posição de oferecer ajuda, estamos colocando à disposição de outrem as nossas capacidades. E o sublime deste ato de amor ocorre quando buscamos nos aprimorar naquilo que for necessário para que nossa ajuda se torne mais eficiente. Apesar disso, fazer o bem ao próximo não teria de ser um dever, e sim algo natural e espontâneo, sem a expectativa de retorno em qualquer que seja o âmbito. Não deveríamos fazer o bem ao próximo para receber recompensa. Repetindo de novo, meus irmãos, pois estaríamos sendo mercenários do tipo dando que recebe. Então o benefício, se assim quisermos chamar, é a felicidade de ver a doutrina de Cristo sendo divulgada, ampliada, atingir todo o ser humano do planeta.
O outro é a pessoa mais importante, mesmo quando estamos preparando algo. Nesse sentido, cada pessoa tem a responsabilidade de ser caminho para os outros. É, portanto, injusto excluir os outros do nosso caminho. Eu fui repetitiva aqui, né? Mas porque nós, a grande maioria nossa aqui na sala, nós dizemos assim, né, espírita. Aliás, eu fico meio assim ainda, né, dizer eu sou espírita. Eu fico pensando, uma grande responsabilidade fazer essa afirmação, eu sou espírita, porque o verdadeiro espírita vivencia todos os ensinamentos, todos os entendimentos, todos os aprendizados. E nós, para encerrarmos, irmãos, e nós estamos despertando, mas não vamos ficar tristes. Por quê? Porque esse despertar, eu diria, como usa o meu irmão X, meu parceiro de estudos, numa escala de 1 a 10, vamos ser perseverantes. Esse despertar já é, assim, 80%. 80%. Podemos dizer assim, né, irmão X? É 80% de progresso. Então agora nós basta perseverarmos. E assim sendo, desculpem que está passando da hora aqui, eu agradeço a todos pela presença e pela atenção. Obrigado, meus irmãos, que eu possa ter passado, primeiro para mim, e depois para vocês, mais uma vez o estudo do amor, que foi a única coisa que o nosso mestre pediu: amai-vos uns aos outros. Este é o caminho. Então eu estou descendo, Pedro Henrique. Muito obrigado a todos pela atenção. Muito obrigado a você, minha amiga, minha irmã, Xanri, pela excelente palestra, excelente mesmo. Mas, se alguém tiver alguma dúvida, este é o momento. Por favor, postem aqui as suas dúvidas agora, os seus comentários, para que a nossa amiga a Xanri possa responder. Como vimos, minha irmã, nada, paciência o quê? Um ensinamento maravilhoso destes, o amor. O amor é sempre bem-vindo. Realmente foi muito linda, muito linda. Então, dando continuidade, boa noite, Simoninha. Dando continuidade aqui à nossa palestra, ao nosso trabalho de palestra, eu convidaria o irmão X para levantar a mãozinha, por favor. Para fazer as vibrações, essas vibrações tão maravilhosas que temos ao final de cada palestra. Por favor, irmão X, é com você.
Que a paz do mestre Galileu esteja em nosso meio. Belíssima palestra, irmã Charlie. O amor nunca falha. E a vida, meus irmãos, não falhará. Ela não perecerá enquanto houver amor. Enquanto houver essa chispa interior, a vida não falhará. Seja qual for a sua crença, não importa. Até porque Jesus, quando há 2000 ou um pouco mais, veio, não falou que deveríamos sermos espíritas, sermos católicos, sermos islâmicos. Mas se você tiver fé, se você tiver amor, não importa a sua crença, porque Ele está aqui. O amor está aqui, agora, neste exato momento está o amor. E o pior destino de um homem, de uma mulher, é ter que viver sozinho, sem amar, sem ser amada. E o pior deste viver sozinho, deste viver solitário, é você viver só no meio da multidão. O poder da vontade, meus irmãos, ele transforma o homem, ou em algumas vezes até nem transforma. O tempo não transforma o homem. O querer muitas vezes não transforma o homem. O amor sim transforma. Então, meus queridos e amados 12 irmãos presentes, dentro desta harmonia, dentro deste amor que reina na sala no momento, elevemos os nossos pensamentos ao Criador. Criador que tudo fez, que deixou o amor como exemplo para que seguíssemos. E agradecemos, em primeiro lugar, pela oportunidade essa de estudar a doutrina dos Espíritos, a doutrina da terceira revelação. Doutrina essa que nos diz claramente de onde viemos, o que aqui estamos fazendo e para onde vamos. Oh, Mestre Jesus, agradecemos. Doutrina que explica muito racionalmente a razão da dor, do sofrimento, o porquê dos desencarnes coletivos, o porquê dos desníveis sociais, a morte precoce, enfim, meus irmãos, uma doutrina que nos diz tudo. Agradecemos, Senhor Mestre Jesus, e que cubra com o vosso manto todas as nossas necessidades físicas e espirituais, que vá em cada lar, no lar do Pedro, da Chari, da Vera Lúcia, que é o mesmo lar do Pedro, da Patrícia, da Ana Maria, dos Olhos Verdes, da Aquariana, da Alessandra, do Caboclo e da Simoninha. Vá a esses lares, com o vosso manto, cubra de paz, de amor, de resignação, de força, de vontade de viver, restabeleça a fé. Pela mesma forma, Senhor Mestre Jesus, solicitamos vossa autorização para que os mentores da sala Luz na Senda, neste exato momento, fluidifica a água constante do copo
próximo ao computador ou no aposento que você está, que altera de forma contundente as moléculas deste líquido, tornando um bálsamo, um elixir, um remédio poderosíssimo, e que ao tomarmos, ou a pessoa a qual dermos esta água, a mesma funciona como um bálsamo, um debelador de males, tanto físico e espiritual. E tenho certeza que se nós tomarmos com fé, se nós tomarmos essa água com convicção, a espiritualidade que colocou os eflúvios necessários a debelar o mal ou os males que somos acometidos. Isto segundo a nossa necessidade e mediante o que Deus quer, o que Jesus ou o que nós necessitamos. Então, meus irmãos, agradecemos por tudo, pela mão, pelo pé, pelo ir e vir, por podermos estar aqui agora estudando, porque uma das bases de nossa doutrina é amai-vos uns aos outros, instruí-vos. Aliás, poderíamos e deveríamos até colocar instruí-vos e amai-vos. A instrução em primeiro lugar, e é justamente o que estamos fazendo. Porquanto, se tivermos instrução, se tivermos conhecimento, nós temos mais condição de implementarmos o livre-arbítrio. Temos mais condições de escolher este do que aquele lado. Temos mais condições de andar pelo caminho ou pela porta estreita. Então, meus irmãos, muita paz, muita luz. E após a prece final, coloque, beba esta água, coloque na sua perna, no seu braço, na sua coluna, naquilo que dói. Se você ainda não pegou a água, não colocou a água no copo, não há importância, coloque agora, porque posteriormente o irmão fará uma prece. E depois da prece, você tome a água com bastante fé, segundo o seu merecimento e dada a vossa necessidade, a espiritualidade presente aqui operará. Então, meus irmãos, muita luz, muita paz, um beijo no centro dos vossos corações. Tudo de bom, muita luz e paz, e que Deus nos ajude hoje, agora e sempre. Que assim seja. Excelente, excelente vibração, irmão X. Muito obrigado a você. Que assim seja. E agora nós pediríamos a nossa irmã Patrícia Camila que, por favor, levante a mãozinha para a prece final de nossa palestra. Obrigado, irmã. É com você. Obrigada, Pedro Henrique. Boa noite a todos. Então, neste momento, este ambiente de paz e de harmonia em qual todos nos encontramos, vamos fazer a prece de encerramento das atividades da noite de hoje. Senhor Jesus, amigo de todas as horas, te agradecendo, Mestre, pela oportunidade que nos concede de mais uma noite de aprendizado. Que amparados e fortalecidos no teu exemplo, possamos continuar nossa jornada evolutiva rumo ao objetivo do Pai.
Abençoe o nosso propósito. Ilumine nossos espíritos, fortalecendo a nossa fé. Que seja, em teu nome, em nome dos amigos, dos espíritos responsáveis por esse trabalho, mas, sobretudo, em nome de Deus, nosso Pai amigo, estamos encerrando as atividades da noite de hoje. Que a paz do Mestre Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja. Pedro Henrique, é com você, querido. Eu queria agradecer a Shanri pela excelente palestra, pelos grandes ensinamentos que nos deu. Queria agradecer ao irmão X pela maravilhosa vibração. E queria agradecer a Patrícia Camila pela excelente prece de encerramento. E assim, meus irmãos, com a graça de Deus, pedimos autorização para encerrarmos os nossos trabalhos de hoje. Que assim seja. E agora então, minha irmãzinha Shanri, é com você, por favor. Abusando de vocês hoje, meus irmãos, eu, vendo sobre o estudo dessa noite, eu encontrei um artigo bem antigo de uma escritora e ela passa uma mensagem. Eu vou ler aqui para vocês. Talvez já a conheçam, né? Que é bem antigo. Eu coloquei essa link a todos da sala, esse link, aonde vocês poderão ver que o irmão X gravou, ele está gravando a sala e vocês poderão ver. Então é assim, o problema não é meu. O que faço? Bom, diante desses, quando eu estava fazendo a minha leitura diária da Bíblia Sagrada, me deparei com o primeiro livro, Gênesis. Na passagem que diz, por acaso sou responsável por meu irmão, e percebi o valor dessa palavra e de sua aplicação, uma vez que vivemos num mundo cheio de competições, onde cada um quer passar a perna no outro, e mesmo o egoísmo de não querer se envolver, ou, o que é pior, não se comprometer para ajudar o seu semelhante,